Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Alma. Eu sou Geisa Braga, estamos aqui com Rai Barreto, Juliano Moreira e hoje vamos falar sobre reencarnação. Então, vocês sabem o que é reencarnação? Esse tema é um mistério, né, que perpetua gerações, culturas, religiões. E o que é que vocês me dizem? Vamos explicar o que é reencarnação? Juliano é expert aí. É? Tarefa difícil, mas assim, para mim a reencarnação é a realidade, né? E falando não só como espírita, mas também como pesquisas que falam, né, sobre isso. Tem um pesquisador, ele é canadense, Ian Stevenson, né? E ele fala sobre 20 casos. Americano, Ele, PhD americano. ele fala, tem um livro que ele fala, né, 20 casos sugestivos de reencarnação. Então ele é um pesquisador e que ele vai pesquisando sobre pessoas que lembram, que têm vivências e memórias sobre reencarnações passadas. Tem no Brasil, Nani Guimarães tem um livro que chama 5 casos sugestivos de reencarnação no Brasil. 20 casos de reencarnação. Reencarnação no Brasil. Reencarnação no Brasil. Esse é o título. E ele Reencarnação no Brasil. fala sobre casos que aconteceram aqui. Divaldo tem uma palestra que ele fala, conta sobre um caso, se eu não me engano, é um menino chamado Barjan, que era um indiano. Um menino de 5 anos que lembrava a última encarnação dele, recente. E aí, um pesquisador, foi até lá, visitou ele, e ele relata, eu morei em tal lugar, minha esposa era tal assim, vivi em tal lugar, nananana. E aí, esse pesquisador foi, verificou tudo, falou com a pessoa, e aí a esposa ficou intrigada e foi com a mãe. Aí eles vão para lá, quando eu pensa que não, bate na porta, e aí fala assim, estende a mão e fala assim, essa aqui é sua esposa. Aí o menino, 5 anos, olha assim, fala assim, quando vai beijar a mão, fala assim, essa aqui não é minha esposa. Essa aqui não é a mão dela. Aí, como é que você sabe? Porque a mão da minha esposa tinha uma cicatriz assim, que uma vez a gente discutindo, teve um balaio de gato, como a gente diz aqui em Salvador, né? E aí ela se feriu na mão, teve uma cicatriz. Aí era a mãe dele, que estava ali, se não me engano, era a irmã, e aí a esposa estava do lado. E aí começam a sentar e conversar e falar, e ele conta histórias, fala sobre assim, você quer agora que eu lhe fale uma prova verídica e tudo? Ele começa a relatar detalhes da relação que só ela e ele, né, no caso, o casal dele, como esposa e marido, teria acesso, e o menino lembrava. E aí ele falava também sobre esse processo da cidade, que ele nunca saiu da cidade, porque ele tinha 5 anos, e eles vão visitar. Ele falava que era que o mercado tinha, começava a andar na cidade, falava assim, falava o dialeto local. E aí quando ele chega na casa, que ele falava, eu morava aqui, mas a casa tá diferente, o muro tá diferente, pintaram. Aí ele falou assim, tinha uma estátua de Ganesha aqui, e tinha 3 moedas, uma coisa, tinha um valor em moeda embaixo. Aí o cara falou assim, o cara que comprou a casa falou assim, eu não era devoto de Ganesha, mas aí eu encontrei essa estátua, quando eu levantei tinha essa moeda, eu passei a cultuar. Então, esses fatos narram e que para mim traz evidências comprobatórias de que a reencarnação é um fato. A grande questão que a maioria das pessoas contestam, né, alegam, é porque, primeiro, desconhece como é o processo da reencarnação. A reencarnação é um processo natural da vida do ser humano. Né? Nós somos espíritos mortais que vivenciamos enquanto no corpo físico a experiência e que já tivemos muitas experiências anteriores e teremos muitas experiências no sentido de evoluir, mas no sentido de aprendizado, né?
adquirir ferramentas, habilidades que nos tornem aptos a passar por diversas etapas da vida. Não só evoluir, porque o termo evoluir, ele pode sim significar diversas coisas, inclusive morte, né? Quando você morre, ele bota lá no prontuário médico, né? Evoluiu para morte. Então, evolução por só pelo tema não é, mas evolução de acordo com o meu entendimento, né? De acordo com a bagagem que o Espiritismo me traz, é ferramentas, habilidades que o espírito adquire para passar e enfrentar determinadas situações que a vida nos coloca. E a reencarnação é um processo que nos ajuda justamente eu vinha fazendo uma etapa, quando acabou a vida do corpo físico que cessou, para que na outra encarnação eu vou dando continuidade a esses aprendizados. Se você parar para pensar, é muito mais lógico você pensar que a vida é uma continuidade do que simplesmente você nasceu, cresceu, se alimentou, se multiplicou, morreu, acabou. Não tem lógica isso, né? Não faz sentido. Pelo menos para mim. É pequeno, né? É muito limitante você pensar que você vive a vida como uma forma muito rudimentar de pensar. Agora sim, né? Você começou falando, dando esse caso, né, de comprovação de reencarnação, que tantas vezes se faz necessária justamente para isso, como você falou, comprovar a existência da reencarnação. Mas o que a gente sabe não é a via de regra, né? Quando, na maioria das vezes, ninguém lembra do que aconteceu na última ou nas últimas ou em quantas encarnações. E isso é uma bênção, né? Esse esquecimento, né? Com certeza. É melhor não lembrar mesmo, né? Uhum. Porque hoje, se é o melhor da sua existência hoje, imagine lá atrás. Agora, Quem fomos, né? o que eu Sim. penso de reencarnação é que eu não quero evoluir para essa morte, né? Essa evolução até a morte, eu não quero, não. Mas não é inevitável. Não tem jeito. O que eu penso de reencarnação é que é um processo. A gente fala de reencarnação como se fosse um fato imediato que aconteceu, mas a reencarnação é um processo, até que esse espírito, né, possa retomar um novo corpo, uma nova personalidade, em outro momento distinto da sua existência, estabelece-se um processo. E esse processo tem um objetivo, né? A possibilidade da reencarnação é a possibilidade do espírito se educar. Então, a reencarnação é um processo educativo. Nós reencarnamos para aprendermos a sermos melhores, para que a gente possa evoluir até a próxima morte. E E reencarnamos de começar tudo novo de novo. com esse objetivo. Então, fato é que tem um fundamento, né, na lei divina que permite a existência da reencarnação, porque através dela se processa a evolução do espírito. Agora, você trazer a reencarnação hoje como mera crença é você não estar atento ao que a ciência está revelando sobre o tema, né? Você desprezar a informação de que existia lá na Bíblia o termo reencarnação e foi retirado no Segundo Concílio de Constantinopla, é você não estar atento à história. Mas muita gente não tem acesso a essa informação, ou porque não busca, ou então porque fecha os olhos e prefere não buscar também, porque tem isso, né? Porque isso vai muito numa base daquilo que é a crença de cada um, Religião né? mesmo, né? Então, eu não consigo entender a vida, a existência, sem reencarnação, porque onde é que se processa a justiça divina? Qual o mecanismo, qual o meio que se estabelece a justiça divina? Só através da reencarnação. É só o que responde, né? Nenhuma outra coisa consegue Como é que responder. você justifica uma criança nascer com problemas físicos, uma criança especial e outra sadia? Como é que você me explica, né? Onde é que estaria a justiça divina aí? Como é que você me explica alguém ter uma habilidade, uma genialidade e outra pessoa ter limitações Tão grandes, né?
tão grandes. Então, onde é que estaria a justiça divina? Como é que você me explica, então, essa necessidade de você desenvolver afetos, de amar, de socializar, de construir família, de desenvolver valores, se você não fosse experimentar isso em outro momento? Para que uma pá de terra simplesmente pusesse um ponto final nessa história? Ou dormir para sempre, né? Para quê? Então, continuemos na época da barbárie. Ninguém precisava fazer esforço nenhum para se melhorar. Ia morrer do mesmo jeito. Essa teoria de que vai morrer, né, e tudo se acaba, é a teoria de um retrocesso. Por quê? Se você entender dessa forma, para que tanto esforço? Para que tanto sacrifício? Para que tanta evolução? Para que tanta melhora? Para que tanta busca pela felicidade? Vamos voltar para a barbárie e dar no mesmo. Todo mundo matando todo mundo morrendo. E ali se estabelece o fim. Então, pensar dessa forma é pensar pequeno. Eu não consigo entender, né, e nem perceber argumentos que me levem a retroceder no meu entendimento. Porque pensar na morte como fim é retroceder. Agora vamos falar, você falou que foi retirado da Bíblia, né? Essa parte. Mas Segundo o trazia Concílio de de que Constantinopla. forma? De que forma É a trazia? encarnação. E falava. Explique aí um Não, pouquinho. falava reencarnação. Reencarnação. Se você perceber no diálogo do Cristo com Nicodemos, Nicodemos pergunta ao Cristo, né, o que é preciso fazer, né, para ganhar o reino dos céus. O que é que ele diz? É preciso voltar de novo do corpo e do espírito. Espírito. Isso já diz tudo. Porque reencarnar é diferente da ressurreição. Né? A reencarnação é diferente da ressurreição. A ressurreição é você voltar do mesmo corpo, o que cientificamente Não é possível. não é possível. Biologicamente, o corpo não vai se reconstruir. Agora, se você entender que você pode voltar num novo corpo, o mesmo espírito, um novo corpo, isso é reencarnação. O que aconteceu? Tiraram a reencarnação e colocaram ressurreição. Ressurreição. E tiraram a reencarnação por questões pessoais de uma rainha. Porque havia esse olhar, essa frente, né, de entendimento do seguinte, ó, você vai pagar para poder, você vai reencarnar e vai pagar, né, os seus erros, né? Então, você vai pagar pelos seus pecados. E a rainha, né, tinha feito algumas bobagens e tal. E aí o que acontece? Faz a cabeça do rei, que faz a cabeça de outras pessoas e tira a encarnação da Bíblia, porque ela tinha o medo de pagar por tudo que ela tinha feito. No fundo, foi essa a questão, né? Não foi uma tomada de decisão instituída de forma religiosa, né? Mas sim por uma influência do poder. E todo mundo pensa isso, né? Você reencarna para pagar. Você reencarna porque, Eu ia falar né, agora, seus tem muita gente que pecados. acha que é castigo, né? Muitas vezes você vê um morador de rua naquela situação ali de rua, né, com toda aquela vulnerabilidade, e você tem pena e tem dó, você não sabe o que que tá na programação dele, né? Por que que tá ali? E é um castigo mesmo? Ou é a oportunidade dele se melhorar em outros Está aspectos? aprendendo, né? Ser melhor, né? A gente, e ainda tem isso, né? Lidar com a reencarnação com uma forma punitivista, né? Como se a vida fosse crime e castigo, né? Você está aqui para Lei poder italiana. pagar a lei italiana. E quando a gente entende realmente o processo reencarnatório, não é assim. É um processo reencarnatório, é um processo de, de busca de melhora do ser. Não é de punitivismo, né? É observar aquilo que a gente fez, observar os equívocos, sim, onde eu posso melhorar, onde eu posso me desenvolver mais. O processo da reencarnação é isso, mas limita-se muito às conversas sobre reencarnação, que as pessoas falam, que é isso, você veio para punir. Então a pessoa acha que as pessoas têm que
passar por aquilo porque fez isso no passado, eu tenho que pagar, eu tenho que É o karma. é o karma. E aí, para você ver, reencarnação não é uma coisa propriedade do espiritismo. Reencarnação está no mundo aí desde que o mundo é mundo. Né? Já falavam sobre isso, os egípcios falavam sobre isso de alguma maneira, né? Da metempsicose também. Os hindus falavam sobre a samsara, as rodas da samsara, que se você enquanto você não melhorar, enquanto você não adequar, ajustar a sua vida, você vai ficar naquela roda, né, na samsara das reencarnações, até que você se ajuste, né? Entenda desse o karma e seu dharma, o karma como algo negativo, o dharma como algo positivo. Então, isso não é da propriedade do espiritismo. Agora, o que eu acho que a doutrina faz é abranger, abrir o leque e a visão sobre o mundo espiritual e sobre como se processa. Né? Porque, como o Rai falou, é um processo reencarnatório. Imagine o movimento que é feito para que uma pessoa nasça. Primeiro você precisa encontrar um pai e uma mãe. Que estejam genitores, dispostos. né? E aí você vai ter que fazer uma programação para que esse espírito encarne. Esse pai e essa mãe precisou de pais e de mães. Olha quanta movimentação precisa para que se estabeleça o nascimento de uma vida, uma encarnação, para que essa pessoa, esse espírito, tenha a oportunidade de se desenvolver, de se melhorar, de crescer enquanto espírito imortal. E quando ele nasce, ainda precisa de um amparo, porque, observe, uma criança não sobrevive sozinha nos primeiros anos de vida. O ser humano é o único ser que você não consegue sobreviver sozinho. Se você olhar no reino animal, alguns ainda podem, pela sorte, né, pode até conseguir sobreviver, mas o ser humano não sobrevive. Então você precisa de um amparo, ou um movimento que os espíritos fazem para que um espírito tenha a oportunidade de reencarnar e de utilizar a encarnação para poder aprender, para poder construir sua vida, reconstruir a vida, fazer diferente, dar continuidade aos projetos que não conseguiu. Né? E a ideia da reencarnação, ela muda a relação com a morte, né? Isso é fato. Porque se você acredita na ideia da reencarnação, sua relação com a morte, ela fica diferente, Morre né? é o corpo, né? Morre é o corpo. O espírito permanece. E aí ele volta novamente, de acordo com suas necessidades, para refazer o que ele desfez em algum momento. Sem ou perder não, nada, né? Ou contribuir de alguma forma com o avanço, o progresso, a evolução. Porque as pessoas entendem que até no processo evolutivo, o espiritismo traz isso de forma muito clara, né? Você pode evoluir pelo amor ou pela dor. Sim. A escolha é sua. Você vai ficar preso à dor, é sua escolha. Sofrer a condição humana, ficar preso a ela é escolha de cada um. Então eu prefiro evoluir pelo amor. Eu também prefiro evoluir pelo amor. E a escolha sua ficar aqui nesse canal. Se eu fosse você, eu escolheria ficar também. Ativa lá o certeza. sininho, dá like, bota lá para reservar lembrete na hora que a gente tá com o episódio novo. Compartilha aí para Compartilha, geral, né? Com os amigos. E a gente se vê na próxima. Dá essa moral aí, né? Tchau.